Deacon St. John, um motociclista, junto com sua esposa e pesquisadora botânica Sarah Whittaker e seu amigo Boozer, tentam escapar da cidade de Farewell, enquanto um vírus se espalha, transformando as pessoas em criaturas agressivas. Durante a fuga, Sarah é ferida e Deacon a coloca em um helicóptero da Nero, Organização Nacional de Resposta e Emergência, que a leva para um campo de refugiados. Deacon e Boozer ficam para trás e prometem reencontrá-la. 2 anos depois, a sociedade entra em colapso e os sobreviventes lutam para resistir aos frenéticos e aos ataques de grupos rivais. Deacon acredita que Sarah está morta, pois o campo de refugiados onde ela foi levada foi destruído pelos frenéticos. Agora ele e Boozer vivem no interior de Oregon e trabalham como caçadores de recompensa. Eles planejam viajar para o norte em busca de melhores oportunidades. Mas Boozer é atacado por membros do Reapers, uma seita que adora os frenéticos, e colocam preços em suas cabeças. Deacon resgata Boozer, mas ele fica gravemente ferido no braço, adiando seus planos de viagem. Além disso, a moto de Deacon é desmontada por moradores de um acampamento local, e ele precisa prestar serviços para recuperá-la, enquanto Boozer se recupera. À medida que a saúde de Boozer piora, Deacon decide levá-lo para um acampamento onde eles costumavam viver, Lost Lake. Lá, Abby, a médica local, salva Boozer, mas precisa amputar seu braço. O líder do acampamento, Iron Mike, recentemente fez um acordo de paz com o líder dos Reapers, Carlos. No entanto, Deacon e Skizzo desconfiam das intenções de Carlos. Skizzo faz um acordo paralelo, entregando Deacon aos Reapers em troca de paz entre os grupos. Mas Deacon escapa e descobre que Carlos na verdade é Jesse Williamson, um ex-parceiro de Deacon, de volta a Lost Lake. Sob o ataque dos Reapers, Deacon denuncia Skizzo a Iron Mike, e um novo acordo de paz é feito. Skizzo é preso, mas Deacon sabe que ele estava certo em desconfiar dos Reapers. Com a ajuda de Boozer, Deacon decide destruir uma represa, inundando o território dos Reapers. Em seguida, ele mata Carlos pessoalmente, encerrando a seita. Paralelamente, Deacon avista um helicóptero da Nero, sobrevoando a Oregon, pousando e descobre que estão ligados a James O'Brien, um pesquisador da Nero que acompanhou Sarah no helicóptero, que a levou embora no início da trama. Deacon entra em contato com James. Eles negociam um acordo. Deacon fornece informações sobre as visitas da Nero à região e James o ajuda a rastrear o possível paradeiro de Sarah. Eventualmente, ele descobre que ela pode estar no Lago Crater, sob o controle da milícia. Deacon viaja para lá. É recrutado pelo Capitão Coure e reencontra Sarah, que está desenvolvendo uma arma biológica para a milícia usar contra os frenéticos. Deacon tenta levá-la, mas Sarah quer concluir seu trabalho, e ele permanece lá com ela, ajudando os milicianos e ganhando a confiança do coronel. À medida que a história avança, Deacon descobre que a pesquisa de Sarah foi usada, sem seu conhecimento, para criar um vírus e acabar espalhando descontroladamente. Sentindo-se culpada, Sarah agora busca criar um antídoto, não uma arma como o coronel acredita. O coronel decide confinar Sarah na Arca, um complexo de cavernas onde ele planeja armazenar conhecimento humano para o futuro. Deacon decide desertar com Sarah para ajudar que ela continue com sua pesquisa em um laboratório fora do território da milícia. Ele pede a ajuda de James, mas Skizzo se alista e faz falsas acusações contra Deacon. No caos que ele se segue, James é forçado a abandonar o local. Deacon é preso e Garrett decide destruir todos os acampamentos do norte do Lago Crater. O Ouri liberta Deacon, afirmando que ele está cansado das loucuras do coronel e planeja desertar com outros homens. Deacon é convidado para se juntar com eles, mas ainda pretende resgatar sua esposa. Deacon chega logo após um ataque da milícia, que é repelido. Iron Mike morre devido aos ferimentos da batalha e Deacon lidera um ataque preventivo ao quartel-general da milícia para detê-los antes que possam voltar com reforços. Na batalha, Deacon mata Skizzo, mas é rendido ao confrontar Garrett, que é morto por Sarah. A milícia é desfeita. Seus acampamentos são controlados por aliados de Deacon. Algum tempo após o fim da história principal, James encontra Deacon e avisa que o vírus está evoluindo rapidamente, e o pior está por vir. Ele revela ser um frenético que manteve suas emoções e capacidades intelectuais humanas. Antes de partir, ele avisa que a Nero está chegando, e não há nada que Deacon possa fazer a respeito. Deacon é o protagonista, um ex-membro de clube de motociclistas, e desempenha um papel central na narrativa pós-apocalíptica do jogo. Deacon tem uma personalidade complexa e multifacetada. Ele é um indivíduo corajoso e determinado, mas também é marcado por traumas e cicatrizes emocionais. Sua força de vontade
É evidente em sua busca incansável por Sarah, que ele acreditava estar morta. Antes do apocalipse, Deacon era um motoqueiro habilidoso e um mecânico talentoso. Ele também serviu no exército dos Estados Unidos, dando a ele experiência em situações caóticas. Deacon é um personagem complexo e muitas vezes confrontado com suas escolhas morais difíceis. Ele precisa equilibrar suas próprias necessidades e os desejos com as necessidades do grupo e do mundo ao seu redor. Ao longo da história, Deacon passa por um processo de desenvolvimento pessoal. Ele lida com questões emocionais não resolvidas, luta contra seu próprio passado e lida com a certeza de um futuro incerto. Essa jornada de autodescoberta e crescimento é parte do arco narrativo do personagem. Líderes do acampamento. Acampamento do Copeland. Liderado por Mark Copeland. Esse acampamento é um grupo de sobreviventes mais voltados para a independência e resistência contra a autoridade. Copeland é conhecido por sua desconfiança do governo e por sua crença na liberdade individual. Ele mantém uma relação tensa com Deacon devido às suas atitudes e filosofias contrastantes, mas ainda é uma figura influente. Acampamento Hot Springs. Liderado por Tucker, este acampamento é focado em recursos médicos e oferece abrigo para os necessitados, em troca de trabalho forçado. Tucker é uma líder pragmática, preocupada principalmente com a sobrevivência do seu grupo. Ela tem uma relação de negócios com Deacon, fornecendo-lhe suprimentos em troca de itens que ele coleta. Acampamento Lago Losh. Liderado por Iron Mike, este acampamento é um refúgio para os desamparados, pessoas que querem se afastar das políticas e dos conflitos de outros acampamentos. Iron Mike é uma figura paterna e compassiva, preocupada em criar um lugar seguro para aqueles que não se encaixam nos outros grupos. Acampamento Militar. Liderado pelo Coronel, este acampamento é uma base militar altamente estruturada e autoritária. O coronel é o líder da organização militar, e ele tem uma abordagem rigorosa para conter a ameaça dos frenéticos. Seus métodos são controversos e levantam questões sobre ética e controle. Esses líderes do acampamento não apenas fornecem recursos e missões para Deacon, mas também apresentam diferentes filosofias e abordagens para a sobrevivência em um mundo pós-apocalíptico. As interações com eles ao longo do jogo refletem a complexidade das relações humanas e um cenário de crise. O coronel é uma figura misteriosa e controversa. Ela está ligada à organização militar. O coronel não é um personagem diretamente presente no jogo, mas sua influência e as ações de sua organização desempenham um papel significativo na trama. O coronel é mencionado principalmente através de interações e conversa entre os personagens. Ele é o líder da milícia e é responsável pelas operações e experimentações realizadas pela organização. O coronel é frequentemente mencionado como uma figura de comando autoritária e impiedosa dentro da milícia. As operações da organização são caracterizadas por sua abordagem rigorosa para conter as ameaças dos frenéticos, mas também por sua falta de escrúpulos em relação à ética e aos direitos humanos. Ao longo do jogo, Deacon descobre mais sobre os verdadeiros objetivos da milícia. O coronel representa uma força governamental que busca restaurar a ordem, mas que ele também emprega métodos controversos e moralmente questionáveis. Essa parte da história do jogo levanta questões sobre ética, controle governamental e os limites das pesquisas científicas em situações de crise. O Coronel e a Nero representam uma força governamental que busca restaurar a ordem, mas que também emprega métodos controversos e moralmente questionáveis. Essa parte da história do jogo levanta questões sobre ética, controle governamental e os limites da pesquisa científica em situações de crise. Embora o coronel não seja um personagem fisicamente presente, sua influência e os eventos relacionados a Nero contribuem para a complexidade e a profundidade da narrativa de Days Gone. Questões morais, valores e ética em um mundo pós-apocalíptico. Days Gone aborda uma série de questões, valores e éticas e moral ao longo da narrativa. Questões: sobrevivência e sacrifício. O jogo questiona até que ponto as pessoas estão dispostas a ir para sobreviver. Os personagens são frequentemente confrontados com a necessidade de fazer sacrifícios difíceis para garantir a sobrevivência. Ética médica e experimentação. A Nero e a Melissa conduzem experimentos com frenéticos, levantando as questões sobre o limite da ética médica em tempos de crise. Dilema sobre a busca pelo conhecimento versus a crueldade das experimentações. Vingança e justiça. A busca de Deacon por vingança e justiça é um tema central.
O jogo explora se a vingança traz verdadeiras resolução ou se a justiça pode ser alcançada, lealdade e confiança. A confiança é um tema recorrente, à medida que o personagem deve escolher em quem confiar e lidar com as consequências da traição, as relações entre amigos e os grupos são testadas repetidamente. Renovação e esperança. O jogo aborda a busca por renovação e esperança em um mundo devastado. Os personagens lutam para encontrar significado e um novo começo, apesar das adversidades. Valores. Empatia e humanidade. A importância da empatia é um tema constante. Os personagens, incluindo Deacon, mostram compaixão por outros sobreviventes e até mesmo pelos frenéticos, questionando a humanidade que resta no mundo. Amizade e apoio mútuo. Os relacionamentos entre os personagens, especialmente a amizade de Deacon e Boozer, destacam a importância do apoio mútuo e das relações interpessoais para enfrentar as dificuldades. Coragem e resiliência. A coragem é fundamental para sobreviver no mundo perigoso do jogo. Os personagens demonstram resiliência, superando traumas e desafios para continuar lutando. Ética moral. Escolhas morais difíceis. O jogo força o personagem e os jogadores a fazer escolhas difíceis. Escolhas morais complexas. Muitas vezes sem uma resposta clara sobre o que é certo e o que é errado. As decisões têm impactos duradouros no mundo e nas pessoas ao redor. Consequências das ações. Days Gone explora as consequências das ações dos personagens. Escolhas impulsivas podem levar a resultados indesejados. Os personagens devem lidar com a repercussão de suas decisões. Ciclo de violência. O ciclo de violência é uma preocupação constante, já que a violência gera mais violência. Os personagens refletem sobre como quebrar esse ciclo e construir um futuro melhor. Days Gone mergulha em uma variedade de temas, questões e dilemas morais e éticos, proporcionando uma narrativa rica e complexa que explora os desafios da sobrevivência, a natureza humana em tempos de crise e a luta por valores fundamentais, mesmo em um mundo desolado. Bom, deixe seu like, sua inscrição e comente. Um abraço e até a próxima.